Quero agradecer você que nos visita, você que está hoje aqui com a gente nessa transmissão. Estou feliz demais para a gente estar junto mais uma noite aqui. Ontem ministrei no aniversário da igreja lá da IEVAD. Foi poderoso o que Deus fez naquele lugar. Um congresso que se chama Reavivados. E eu gosto muito de falar de fé, gosto muito de falar sobre ousadia. E Deus me deu uma palavra sobre a cruz. E aí eu fui entender que não tem como sermos reavivados se não passarmos pela cruz, não é mesmo? Não é verdade? A cruz não é o fim, a cruz é o início. Por isso que o pastor aqui fala tanto sobre batismo. Nós queremos lhe proporcionar uma nova temporada. O recebimento e o cumprimento das promessas do Senhor na sua vida, amém? Então tem algumas coisas que nós temos que fazer. Mas hoje eu quero falar sobre planos e estratégia. Sexta-feira nós estávamos Foi sexta? Foi? Fomos jogar um pente, boa noite, com o Davizinho. E algumas pessoas até daqui da igreja estavam juntos também. E foi engraçado que cada um fez uma estratégia lá na hora, né? Foram divididos dois grupos. Teve um irmão daqui da igreja, que eu não vou falar quem foi, que reuniu a equipe dele. Só faltou a prancheta. Chamou 01, 02, quase que ele botou para sair antes do treino, antes do jogo, e criou estratégia. 2 vai para cá, 3 vai para cá, um vai ficar na sede, outro vai pegar a bandeira. Não era, seu marido estava obedecendo, porque patente alta que estava ali, era o 01 comandando ele ali. E Deus começou a me falar sobre como nós planejamos e como nós caminhamos por algumas estratégias, né? É certo que a nossa estratégia vai sempre dar certo, o nosso planejamento vai sempre dar certo? É ou não é? Não, irmãos. Quantas vezes nós criamos plano, nós colocamos meta e todo mundo passou por isso. Quantos esperavam que na virada de ano aí, que a gente virou 2018 para 2019, que teríamos que encerrar alguns planos, algumas metas, alguns planejamentos por causa de um Covid que apareceu do nada, né? Quantas coisas nós tivemos que reprogramar, quantos planejamentos tiveram que ficar arquivados. E eu quero falar para você nessa noite, que talvez fez algum plano, criou alguma estratégia, e parece que no meio da caminhada, esse plano teve que ser encerrado, essa estratégia teve que ficar de lado, porque algo aconteceu no meio do caminho. Às vezes eu vejo muita gente focado na meta, focado no destino e deixando de desfrutar do processo da caminhada. Eu vejo muita gente com depressão porque criou um estilo, criou uma meta e vive por algum objetivo, mas esquece de desfrutar da segunda-feira, dos pássaros cantando, talvez até dos desafios diários, mas desfrutar de cada vitória, de cada pequena conquista. Aliás, se nós estamos aqui nessa noite é porque você já venceu a tua área de saúde, porque acordou com vida. Infelizmente, muitos não acordaram com vida, não puderam aproveitar desse dia. Mas se a gente entender sobre isso, a gente começa a viver uma vida de desfrute durante o processo. Mas pastor, o meu processo está doloroso. Mas se você aprender e entender a viver, não olhando somente para o alvo, para o objetivo, mas tendo clareza para desfrutar dia após dia do que Deus preparou para você. Eu quero falar sobre projetos e sobre estratégias para você poder viver uma vida feliz aqui nessa terra. Quantos querem viver uma vida feliz? Você sabia que tem gente vendendo cursos para ser feliz? As chaves da felicidade. Quero te falar algo, está tudo no nosso manual na Bíblia. Tem tudo na Bíblia. É o manual mais perfeito, é o livro mais vivo e mais atualizado de todos os tempos. E quando a gente vai entender um pouco sobre o processo da caminhada, sobre algumas estratégias que traçamos, nós precisamos compreender que Deus, Ele nunca revela o processo.
Deus, ele nunca revela o como. Deus chega para José, revela o sonho, mas não revela o processo. Não falou que ele ia ser perseguido, que ele ia ser injustiçado, não falou que ele ia ser traído, não falou nada disso. Não falou da cadeia. Deus revelou o sonho. Talvez você tenha um sonho de Deus. Talvez você está aqui carregado por um projeto divino, mas no meio do caminho, parece que tudo mudou. No meio da trajetória, parece que os ventos são mais contrários. Por isso eu quero te dizer algo. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você continue crendo que o projeto dele vai se cumprir na tua vida. Que existem sonhos que ainda vão ser realizados. Mas pastor, olha aqui, não tem mais jeito. Deus vai mostrar algo aqui nessa noite para nós. E nessa vida, por mais que eu seja mais novo do que algumas pessoas aqui, eu tenho aprendido um pouco sobre como reagir aos processos da vida. Nem tudo que a gente traça, que a gente projeta, vai se cumprir, ou no tempo que a gente quer. Mas o segredo da vida é a gente desfrutar e confiar que o que vai se cumprir é o projeto de Deus. E que mesmo quando o meu projeto, a minha estratégia, a minha forma não acontece como eu quero, a vontade de Deus está sendo feita na minha vida. Mas isso é para quem? Para aqueles que creem na palavra e para aqueles que caminham debaixo da palavra. A palavra de hoje, que eu quero ministrar nessa noite, está em João 11:32. Eu quero te dizer algo aqui nessa noite. Você que tem algum projeto arquivado, você que criou alguma estratégia, você que tem algum sonho de Deus e por acaso no meio do caminho aparentemente falhou, eu quero te dizer que os seus planos podem até ter falhado, mas os de Deus nunca falham e vão se cumprir na tua vida. Deus manda te dizer nessa noite que tem sonhos que vão ser tirados da gaveta, projetos que vão ser colocados de volta em pauta, se você crê. Eu creio que Deus pode fazer nessa noite, amém? Não me mostra a realidade humana não, irmãos. Aqui nessa igreja nós caminhamos por fé, amém? Não me mostra, pastor, não tem jeito, olha aqui o decreto, olha aqui isso, olha aqui não tem, nunca ninguém conseguiu, não me mostra isso. Porque eu vou sempre te apresentar o Deus do impossível, eu vou sempre te rebater com o Deus do improvável, amém? Esse é o nosso Deus, esse é o teu Deus. João 11:32 diz o seguinte: chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Venha ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro, e era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Olha só como Lázaro estava lá. Era uma gruta, né? Uma caverna, e tinha uma pedra colocada ali na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, a irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já fazem 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Vamos parar aqui. Essa história de Lázaro, já contei diversas vezes, já ministrei algumas vezes sobre Lázaro, e queria falar sobre algo poderoso que tem nessa passagem, onde Marta e Maria, a irmã de Lázaro, vão encontrar com Jesus, porque qual era o plano dela? O irmão ficou doente, muito amigo de Jesus, querido por Jesus. Qual a nossa estratégia? Vamos lá procurar Jesus, que ele vai curar nosso irmão. Essa era a estratégia, esse era o plano. E a história vai dizer que Marta e Maria, ao encontrar com Jesus, falam o que está acontecendo com Lázaro, e Jesus diz o seguinte: beleza, eu já vou lá. Só que a história vai dizer que Jesus fica ainda 2 dias no lugar aonde ele estava. Ele não foi imediatamente.
E eu fico imaginando que Marta e Maria estavam planejando que Jesus iria chegar a tempo. Nos planejamentos de Marta e Maria, Jesus ia chegar no tempo aonde Lázaro respirava ainda. Quantas vezes nós fizemos planos e colocamos Deus para fazer aquilo na hora que nós queríamos? Quantas vezes nós nos metemos em algumas coisas e falamos assim: poxa, Deus pode fazer isso aqui. Eu vou comprar isso aqui, eu não tenho nem dinheiro para pagar, mas é porque eu quero muito, eu vou botar aqui, Jesus pode fazer um milagre na minha conta. Tem planos e estratégias que nós fazemos e colocamos para Deus operar conforme o nosso plano. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que talvez algo não foi bem ou não anda bem na sua vida, no seu plano, na sua estratégia. Mas eu quero te dizer algo: Deus continua sendo Deus. Você pode questioná-lo ou talvez até reclamar que Ele não fez, mas não que Ele não tenha poder para fazer. Porque Jesus para muitos se atrasou, mas Deus nunca se atrasa, Ele sempre chega no tempo certo. Deixa eu falar algo para você. Deus não se atrasou e nem esqueceu de você. Deus não se atrasou e nem se esqueceu de você. Ele faz tudo na hora certa e da forma certa. Às vezes nós perdemos algo e achamos que Deus não viu ou que Deus não escutou. Mas deixa eu te falar algo. A vontade de Deus, o plano de Deus sempre vai ser melhor do que o nosso plano. Por isso que algumas vezes temos que entender que quando perdemos algo no meio do caminho ou quando alguma coisa do nosso planejamento não vai bem, você precisa ter a convicção que o plano de Deus continua sendo bem. O plano de Deus continua sendo perfeito. O plano de Marta e Maria era Jesus chegar a tempo de Lázaro ainda no leito. Nós passamos algumas campanhas de oração aqui com amigos. Perdemos alguns amigos durante essa caminhada. Perdi a minha tia essa semana. O nosso plano era: Deus vai curá-la. Vai ser um grande testemunho. Mas por mais que Deus não tenha feito algo que a gente sabe que Ele poderia fazer, eu não posso negar que Ele continua sendo Deus e que Ele tem poder para fazer. Você não pode ficar de birra com Deus porque Ele não fez algo que você acha que Ele poderia fazer. Porque o plano dele será sempre o melhor que o nosso plano. Amém? No nosso plano era: minha tia vai voltar de São Paulo, vai em muitas igrejas dar testemunho sobre cura, sobre milagres. Está na cara que vai ser isso. Nossa, quantas coisas a gente fez para Deus. Mas o plano de Deus sempre será melhor do que os nossos planos. Por isso eu quero te ensinar algo nessa noite. Eu não sei como anda a sua caminhada aqui na terra. Talvez você está olhando muito mais para o foco, para o objetivo, para aquilo que você ainda não tem, para aquilo que você ainda não alcançou. Está esquecendo de desfrutar da caminhada. Porque algo talvez no seu planejamento, na sua estratégia ainda não aconteceu. Mas o plano de Deus continua sendo melhor do que o seu. E se algo se perdeu no meio do caminho, se algo Ele permitiu que saísse da sua mão, é porque o plano dele continua sendo melhor do que o seu. O plano do homem pode ter encerrado, mas quando Jesus bate a porta, algo revive, algo acontece. O que me chamou a atenção nessa passagem, que eu já li diversas vezes e nunca me atentei para isso, é que o sepulcro era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. O sepulcro de Lázaro era para que ninguém entrasse, tampouco Lázaro saísse dali. O sepulcro de Lázaro, ele foi colocado uma porta uma pedra para que se houvesse ali a seguinte resposta: fim. Ninguém entra, ninguém sai. Deus me trouxe aqui nessa noite para ressuscitar
coisas, projetos que foram colocados na tua vida como se tivesse sido acabado, se fosse o fim. Não é para você não, irmãos, que se tu crê nessa palavra hoje, Deus reaviva coisas que estavam como encerradas na tua vida. O mesmo Jesus que chega naquela gruta é o mesmo que está aqui nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Os amigos de Lázaro, os amigos da família, prepararam aquilo ali, choraram e colocaram a pedra. Aqui acaba a história. Sabe que às vezes os nossos planos, quando não dá certo, a primeira coisa que a gente faz é: acabou, não tem mais jeito. A primeira coisa que quando a gente quer se levantar, o inimigo vem nos dizer o quê? Não tem mais jeito. Ele vem nos mostrar fatos, ele vem nos mostrar realidades distorcidas, ele vem até mostrar históricos. Olha, ninguém conseguiu isso, nunca aconteceu isso. Aquela pedra significava naquele sepulcro o fim da história. E aquilo estava tão natural para aquela família, que quando Jesus chega perto, a irmã de Lázaro diz: mestre, não vá não, o corpo já cheira mal, não tem mais jeito, já está em decomposição. Deus me trouxe aqui nessa noite para falar com pessoas que projetos já cheiram mal, já está em fase de decomposição, não tem mais jeito. Eu quero falar nessa noite para pessoas que já escutaram assim: não tem mais jeito. Para de sonhar com isso, acabou, tenta outra coisa. Olha que cenário é esse tão natural de que não tem mais jeito, se a pessoa está de frente com Jesus e mesmo assim ela não confia que Jesus poderia reaviver, poderia reativar, poderia recomeçar uma história. Às vezes nós estamos dentro de uma igreja e não confiamos no Deus do recomeço, que Deus pode tocar, que Deus pode mudar, que Deus pode recomeçar. Marta, a irmã do morto, diz: Senhor, ele já cheira mal, pois já fazem 4 dias. Eu só posso crer que Jesus não foi assim que elas falaram, porque Jesus não queria chegar no leito da cama, no leito do hospital. Jesus queria mostrar para mim e para vocês que Ele é um Deus que ressuscita mortos, que ressuscita sonhos. Talvez você já questionou por que Jesus não foi naquela época, por que Jesus não fez, por que Jesus não deixou, por que Jesus deixou isso acontecer? Porque tem coisas que Jesus quer mostrar, que quando Ele toca, planos são renovados, histórias são recomeçadas, pessoas que estavam mortas ressuscitam para a vida, amém? A palavra de Deus vai dizer que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. E eu imagino que o mal, quando viu aquele sepulcro com as pedras, com a pedra, já pensou assim: com esse eu não me preocupo mais, ele não vai mais mexer nos meus, ele não vai mais falar de Jesus, ele não vai mais. Eu vejo aqui homens e mulheres que vão sacudir o inferno e vão tirar vidas daquele lugar. Ei, a tua vida vai salvar muitas vidas. A tua história vai salvar muitas histórias. Oh! Deus me mostra aqui que muitas pessoas já passaram nessa igreja, na porta, e falaram assim: vai fechar já já. Alguns anos atrás. Mas quando Jesus passa, quando Jesus tem um projeto, e quando Jesus diz que não é o fim, não tem pedra, não tem cheiro mau que possa impedir do agir de Deus.
Por isso eu quero decretar e profetizar sobre a tua vida: não haverá impossíveis para Deus agir na tua vida. Não há circunstância, não há passado, não há cheiro mal, não há vergonha que possa impedir do que Deus vai fazer a partir de hoje na tua vida. Jesus diz: tirem a pedra. E eu quero dizer isso para a igreja hoje: tirem a pedra. Jesus poderia dar uma ordem àquela pedra se mexer, mas Jesus manda: tirem a pedra. Jesus está falando comigo e com você: faça uma ação de milagre, seja coautor de milagres. Eu não sei o que é, mas Deus manda te dizer hoje: tire a pedra, tire aquilo que seria um empecilho, tire aquilo que diz na tua vida que não tem mais jeito. Mova as circunstâncias daquilo que você deixou de sonhar. Comece a se mexer, a se agitar, a criar expectativa, esperança que algo está acontecendo. Tire a pedra, porque ali teve que ser movido uma ação, teve que acontecer algo. Porque se eles param somente com a frase de Marta: mestre, para, ele já cheira mal. Jesus queria algo a mais, queria ver uma ação. Tire a pedra. Sabe, tem milagres na minha vida e na sua vida que só vão acontecer com a nossa ação, para que a reação dos céus aconteça. Eu não sei o que você precisa fazer, mas Deus manda te dizer: ei, se remexa, não se acostume com isso, não fique na zona do conforto, não pense que já acabou e não pense que é o fim, não se dê como perdido, porque Deus está contigo e o plano dele é o que vai se cumprir na tua vida. O fim quem determina é Ele que determina o fim, é Ele que diz acabou, é Ele que diz para. Ah, mas pastor, já cheira mal. Ah, mas pastor, não tem jeito. Ah, pastor, mas eu já decidi isso, mas já assinei o papel. Ei, a última palavra continua sendo dele. E sabe o que eu quero te falar isso? Que eu vejo aqui nessa noite Deus usando essa área da tua vida, usando isso que você deu como encerrado, isso que pessoas falaram que não tem mais jeito, vai ser a maior bênção na tua vida para abençoar outras pessoas. Presta atenção nisso aqui. Aquilo que o homem disse que não tem mais jeito, que é o fim, é onde Deus vai usar na tua vida para abençoar mais vidas e glorificar o nome dele. Seja na área do teu casamento, seja na área das tuas finanças, seja na tua área emocional, Deus te trouxe aqui nessa noite, porque é nessa área que Ele vai resgatar, é nessa área que Ele está mandando: tira a pedra, porque não é o fim. Jesus não erra com a nossa história. Nós podemos falhar com nossos planos, nós podemos nos equivocar com alguns projetos, nós podemos ser muito emotivos e avançar em alguma área que Deus não nos mandou ir, mas Deus não falha com a nossa história. Jesus manda: tire a pedra. E a história de Lázaro, o que eu quero enfatizar nessa noite, é que não se encerra no milagre. Por isso você tem que ficar ligado no que Deus quer com a tua vida. Porque quantos conhecem alguém que receberam um milagre de Cristo e não estão hoje no caminho do Senhor? Quantos conhecem alguém aqui? Foram curados, foram restaurados? Quantos aqui? E não estão mais? Deixa eu te falar algo. O melhor que Deus pode fazer, na verdade, Jesus não veio para operar milagres. Na verdade, os milagres era só para o povo acompanhá-lo, porque o povo quer resultado. Jesus cura, sim, Jesus tem poder, mas o que Jesus veio nos ensinar é sobre salvação.
Porque Ele está muito mais preocupado com a sua eternidade, com a minha eternidade, do que somente curar. Porque o que adianta você ser curado e caminhar para o inferno? O que adianta você receber um milagre na sua empresa se você não vai levar nada? E pior, perder a sua salvação. Mas Jesus, Ele nos ensina algo poderoso, e eu quero deixar isso nessa noite. Aquela pedra, simbolizando que era o fim. Quando Jesus chega de frente, quando Jesus está presente, como está aqui nessa noite, o fim quem determina é Ele. Deixa eu te dizer algo aqui da parte de Deus. Quem vai determinar o fim dos seus sonhos, o fim dos seus projetos, é Deus, é a palavra dEle. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim. Se Ele não te entregou como fim, se Ele não mandou você parar ainda, não pare. Comece a reativar, comece a se mexer, movimenta as pedras, porque Deus continua sendo teu Deus, Ele continua. Abre comigo, vai mais um pouquinho só à frente, João 12, 9. Estou vendo Deus ressuscitando sonhos e projetos aqui nessa noite. A pior coisa na vida de um homem é parar de sonhar. A pior coisa na vida de uma pessoa é deixar de sonhar. E Deus te trouxe aqui nessa noite para que você pudesse voltar a sonhar. Tem algo sendo renovado nessa noite, amém? Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. Espera aí, o povo é doido, né? Jesus acabou de ressuscitar Lázaro, estão querendo fazer plano ainda para matar Lázaro. 11. Pois, por causa dele, isso aqui é poderoso, irmãos. Espera aí, vamos lembrar um pouquinho? Versículos antes, Lázaro estava cheirando mal, em decomposição, numa caverna fechada. Aqui representava fim, aqui representava morte. Mas Jesus passa naquela história. Jesus não chega atrasado. Deixa eu ser boca de Deus na tua vida. Jesus não chega atrasado. Jesus não esqueceu de você. Jesus não se atrasou, não. Ele chega na hora certa. Vamos lembrar de Lázaro ali. Decomposição, fedendo. Bichos já deveriam estar ali comendo ele. Versículo 11. Pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Para muitos aqui era o fim. Acabou a história de Lázaro. Mas Jesus sabia que não era o fim, porque ele ainda iria falar de Jesus para multidões de pessoas. Deixa eu ser boca de Deus para você nessa noite. Não tem nada encerrado na tua vida, porque Deus vai usar a tua vida para falar do poder, do amor dele para multidões ainda. Para de dizer que é o fim, se Deus ainda não decretou o fim. Para de falar que não tem mais jeito, meu casamento não tem mais jeito. Ei, se teu casamento estava mal, eu creio que Deus vai usar o teu casamento para abençoar outros casamentos, para ser como um testemunho. Ei, não sai de casa, não abandona, não. Deus fez na minha vida, vai fazer na tua também, vale a pena. Ah, mas pastor, não tem mais. Irmãos, se Deus falou, se Deus ainda não falou que não é o fim, continua firme, faça o que você precisa fazer, move as pedras nessa noite. Porque Jesus te chama hoje para viver uma temporada de milagres na tua vida. Muitos pensavam, Lázaro acabou ali. Mas ainda não era a palavra de Jesus, o fim.
Eu quero falar para vidas hoje que receberam um diagnóstico, receberam um portfólio de, para com isso, tenta outra coisa, abandona, não tem mais jeito. Ei, Jesus te trouxe aqui nessa noite para ressuscitar teus sonhos, ressuscitar teus projetos, para te trazer a memória que, ei, se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Se foi promessa de Deus, continua crendo que Ele vai fazer. Se tem algo que precisa ser gerado nessa noite, movimenta essa pedra nessa noite. Você não pode morrer sem ver o que Deus prometeu para você se cumprir. Movimenta a pedra que precisa ser movimentada nessa noite. Tire todo o empecilho, toda a incredulidade de que pastor não dá, não tem jeito, já tentei, olha só, olha a minha situação. A sua situação não pode impedir do agir de Deus. Nós estamos falando de um corpo em decomposição. Irmãos, Ele é o Deus da vida. Ele com uma palavra criou todo o universo. E sabe que eu fico mais feliz com isso? Porque eu quero te dizer com toda certeza que independente da tua circunstância, Deus pode fazer. A palavra de Deus em Gênesis vai dizer que o mundo eram o quê? Trevas. Amém? Eram trevas, até que Deus disse, haja luz. Deus faz das trevas luz. Eu não sei como está a tua história hoje, se está em trevas, se está em um momento nebuloso, mas eu quero dizer que uma palavra de Deus pode transformar a tua história nessa noite. Das trevas Ele faz as luzes. Do morto, Ele faz um evangelista. E talvez hoje você comece a entender por que tantas coisas aconteceram na tua história. Por que tantos processos dolorosos. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus chegou atrasado nisso? Por que Deus não chegou lá? Por que Jesus não chegou quando Lázaro estava ali? Porque Deus tem um projeto superior a nós, para glorificar o nome dEle. E assim será sobre a tua vida. Talvez o teu processo foi doloroso, sim. Talvez você viveu, foi pesado, sim. Ei, mas chegou o tempo de glorificar o nome de Deus através do teu testemunho. Chegou o tempo de dar uma reviravolta nesse quadro de decomposição. Chegou o tempo onde Jesus chega na tua história para mudar aquilo que estaria em decomposição, com uma história de fim, para uma grande retomada de avivamento em Cristo. Amém? A palavra vai dizer que os judeus estavam todo mundo crendo em Jesus por causa de um morto que ressuscitou. Deixa eu te falar algo. Tem muita gente que vai voltar a crer ou vai começar a crer em Jesus através da tua mudança, através da tua história, através do teu milagre, através do teu testemunho, através da sua reviravolta. Por isso acabou o tempo de se lamentar e dizer, ai, Deus não é comigo, estou passando por tudo isso. Ei, tem processos que Deus nos permite para que todos possam ver, só Deus pode ter feito isso na vida dele. Só Deus pode ter feito isso nesse casamento. Só Deus pode ter mudado as finanças dele. Só Deus pode ter ressuscitado aquela vida. Amém? Tem processos que Deus permite. Tem projetos que nós fizemos e deu errado. Mas Deus estava lá. Só para te dizer que Ele ainda não disse que era o fim. E Ele manda te dizer hoje, tirai a pedra. Tira a pedra que te impede de viver o milagre. Tire a pedra. A palavra de Deus vai dizer que ao tirar a pedra, Jesus libera uma palavra. Lázaro, vem para fora. E o morto, o corpo em decomposição começa a criar vida. Eu imagino que a pele começa a voltar a se regenerar. E o sopro da vida volta para Lázaro. Eu não sei o que precisa ser retomado na tua vida hoje. Talvez a vontade de viver, talvez a vontade de sonhar novamente, talvez o desejo de viver os projetos que Deus já te deu. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida que hoje recomeça aquilo que estava parado na tua história. Lázaro, vem para fora.
Efésios 3:20 vai dizer: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deixa eu te falar algo. Existe um poder de Deus na tua vida. Existe um espírito de coragem e ousadia na tua vida. Se hoje for despertado, você vai ver a glória de Deus acontecendo na tua vida. Você vai ver que aquilo que estava morto começa a criar vida. Aqueles pensamentos que estavam te desanimando começam a ser dissipados da tua história. Aleluia! Porque o evangelho do Senhor, o evangelho de Cristo, é o evangelho de transformação. E se você entrou aqui com algum problema, com alguma coisa negativa, com algo que já parecia, aparentemente estava como encerrado, Deus te trouxe para o lugar certo para dizer que Ele sopra a vida na tua vida hoje. Ele recomeça a tua história hoje. Hoje Ele traça os planos dEle para que você possa entender que todo o processo foi para que o nome dEle fosse glorificado e que a tua vida é uma vida que está nas mãos dEle. Por isso, muito mais do que olhar para o foco, olhar para os objetivos, é você caminhar pelo processo da vida, glorificando o nome de Deus e cantando louvores a Ele. Por isso que, dentre todos os teus projetos, as tuas metas, os teus objetivos, se algo não lhe aconteceu conforme você queria, se soprou um vento no meio dessa tua caminhada, eu quero te ensinar a viver uma vida com felicidade. Porque ser feliz não é em ter. Eu posso perguntar a você aqui, e você vai me confirmar. Quantas vezes nós pensamos que íamos ser felizes quando adquirirmos alguma coisa? Quantas vezes você pensou assim: pô, vou comprar o meu carro e vou ser feliz pra caramba? E você comprou o teu carro, ficou feliz. Mas logo logo alguém lançou uma palavra, logo logo o teu carro fez um barulho. E você viu que a felicidade não estava naquilo. Quantas vezes você falou assim: quando eu conseguir isso, eu vou ser feliz. E logo você consegue e a felicidade não estava ali. Eu quero te falar que a felicidade não está em ter algo, nem adquirir. A felicidade está em decidir ser feliz. Por isso que, além dos seus projetos e dos seus planos, você precisa caminhar decidindo a qualquer custo ser feliz, independente da circunstância, independente do que estão falando de mim, independente do meu diagnóstico. Eu decido ser feliz, porque os planos que se cumprem na minha vida são os planos de Deus. E ainda que eu não veja, ainda que não esteja acontecendo como eu quero, os planos de Deus são os melhores para mim. Jesus não erra na sua história, irmãos. Eu estava escutando uma música essa semana, Thales Roberto cantando, que diz que ninguém fez uma festa quando eu nasci. Alguém já escutou essa canção? E eu estava na academia e eu comecei a chorar escutando essa canção. Porque é o Thales Roberto com um menino deficiente que canta essa música. Ele diz: ninguém fez uma festa quando eu nasci. Eu acho que um dos grandes questionamentos é esse: por que Deus permite? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu isso? Por que tantas coisas? Mas logo, logo, a gente entende que o plano de Deus sempre é maior do que os planos humanos. E hoje eu estou aqui com o Everson e com a família do Everson, que eu convidei ele quando eu estava... Porque para ele vir aqui tem que ser convidado. Tem que ter carro para buscá-lo. Tem que ter toalhas brancas para ele com o nome dele. E eu escutando aquela música, Deus começou a tocar no meu coração que o mesmo Deus que enxerga um Everson adorando, Ele enxerga eu e você reclamando por causa de um boleto. Reclamando porque um plano nosso não deu certo. Reclamando às vezes com Deus porque a gente pensou que Deus ia agir ali e não agiu naquela hora. Eu quero te dizer algo nessa noite. Deus continua operando sobre a sua vida. E o plano dele é perfeito para mim e para você. Se o seu plano falhou em alguma circunstância,
em alguma parte da sua caminhada, se você errou em alguma área, algum processo, no meio do caminho, Deus te diz nessa noite que o plano dele continua se cumprindo. E o plano dele é o que vai se cumprir na tua vida. O plano dele não falhou. O plano dele não falhou. E você não nasceu e nem foi projetado para dar errado. A tua família não nasceu para caminhar por infelicidade. A tua família nasceu para viver os planos de Deus. Eu queria que alguém me ajudasse. Eu quero chamar o Everson aqui, porque eu aprendo o que é ser feliz com ele. Eu aprendo, Everson, que às vezes o plano que eu tenho, o plano que eu traço, muitas vezes no meio do caminho dá errado. Mas isso não pode impedir de glorificar o nome de Deus durante as circunstâncias. Isso não pode me impedir. Sabe por que eu quero trazer ele aqui? Vem, meu preletor. Tem um microfone para ele aí, amor. Depois me dá. Oh. Quantos creem nisso aqui? Fica de pé, igreja, que nós vamos orar por isso aqui. Ele disse que na próxima vez ele vai subir andando aqui no palco. Estenda suas mãos para cá. Não foi o pastor que falou, foi ele que falou com Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu creio, Senhor, que Tu podes fazer, Senhor, sobre a vida do Everson, Pai. Eu creio que Tu tens poder, Senhor. Eu creio que Tu podes, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, reativar aquilo que os médicos dizem que não tem mais jeito, Senhor. Pai, contra todo o diagnóstico, Senhor, fortalecendo os músculos, Senhor, fortalecendo, Senhor, Pai, os ossos dele, restaurando, Pai, em nome de Jesus, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado na vida dele, Pai. Nós cremos como igreja, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, os ossos, Senhor, do Everson, Senhor. Fortaleça, Senhor, em nome de Jesus, toda a estrutura óssea dele, Senhor. Pai, toca aqui na bacia, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Aleluia. Eu quero falar algo para a igreja nessa noite. Que a partir de hoje a sua caminhada não vai mais ser de lamento nem de choro. Vai ser confiando que Deus está no controle. Que Deus está no controle. Ainda que as portas estejam fechadas. Ainda que a pedra esteja como um encerramento, um fim. Jesus chega hoje na tua história para dizer que tudo pode recomeçar com uma palavra dele. E hoje a palavra sobre a tua vida é: ei, lança a pedra para fora, tira essa pedra e vem caminhar comigo, que não é o fim. Vamos falar do meu amor, vamos falar do meu nome. A palavra vai dizer que por causa de Lázaro, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Ainda tem muitas vidas que vão ser tocadas através da tua história. E eu aprendo com Everson que felicidade é uma decisão. Ninguém pode, nenhum infeliz pode tirar a tua decisão de ser feliz. Um dia eu falei assim: Everson, você está feliz com a casa? Ele: eu nunca fiquei triste, eu sou feliz. Eu sou feliz todo dia da minha vida. A felicidade não tem como a gente ficar triste. A felicidade é todo dia. Não tem como a pessoa ficar triste. E Deus vai abençoar vocês todos que estão aqui na igreja. Eu adoro estar aqui nessa igreja. Minha vida mudou, né? Não tem mais igreja, né? Mas a felicidade é todo dia. Ninguém vai ficar triste. E a minha felicidade é tão importante na vida do Mário. Eu agradeço o Mário, eu agradeço todos vocês na minha vida. Vocês são presentes de Deus. Deixa eu cantar uma música pra vocês. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias.
dai uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Olha, Deus é muito importante na nossa vida, né? O Everson, quando a gente entregou a casa, ele disse assim: eu sempre tive fé que Deus ia atender a minha oração. E tem que ter fé, né, Érica? Para alguém chegar lá na última casa do topo do morro e atender a oração dele. Eu quero dizer algo para você nessa noite, irmãos. Seja a resposta de oração na vida das pessoas que você cruzar o caminho. Uma vez eu estava entregando uma quentinha que ficou no meu carro, um saco de quentinha. Depois da ação, esqueceram atrás do meu carro. Davizinho estava comigo, né, filho? E quando eu cheguei em casa, eu vi aquele saco e falei assim, pô, não vou dormir com 8 quentinhas no meu carro. Fui lá pela Barra e eu achei uma pessoa que estava deitada na Marquise, na Avenida das Américas, e eu catuquei ele e falei assim, amigo, você quer uma janta? Ele, eu estava orando agora, pedindo para Deus não me deixar dormir com fome. Vamos deixar de se vitimizar e vamos ser resposta de oração na vida das pessoas que cruzaram o nosso caminho. Deus manda te dizer hoje, tira a pedra, porque eu ainda não disse que é o fim sobre a tua vida. Tira a pedra, porque ainda existe uma história a ser contada sobre a tua vida. O melhor de Deus ainda está por vir sobre a tua história, amém?